Novamente, muito boa noite a todos. Queria saudar a presença do Dr. Alisson, procurador-geral do município, doutora Raquel, sejam muito bem-vindos, Mário. É um dia de muita alegria, né? Eu que, todo mundo sabe, trabalho nessa área na Justiça Federal, que é a Central de Conciliação, que muito resultado tem trazido para os nossos jurisdicionados, e agora, com muita alegria, eu vejo esse projeto de lei da entrada aqui na casa. Então, eu vou tentar esmiuçar um pouquinho, né, para que não ficar muito cansativo. Mas é um projeto que vem em ótima hora, né, e eu vou relembrar aqui, como eu falei com o Dr. Adson agora há pouco, né, em 2021, eu havia feito um requerimento solicitando a instalação de uma central de conciliação, na época eu chamei, para a resolução desses conflitos e métodos com modos alternativos. Então, hoje é um dia de muita alegria, muita euforia, porque a gente vai, enfim, ter uma possibilidade de atender o munícipe que às vezes passa por dificuldades financeiras, mas por muitas vezes ele quer saldar a sua dívida, e aí a própria lei exige, né, da nossa prefeitura, das prefeituras, exigia até então, que essa dívida fosse judicializada. Em uma breve pesquisa, né, no CNJ, nós nos deparamos com números alarmantes, né, porque a maioria das ações judiciais hoje no Brasil são execuções fiscais. Então, a iniciativa do CNJ, Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas do Estado, chamou as prefeituras para assinar um termo de convênio, que eu vou tentar resumir aqui para os senhores e senhoras, e que em Botucatu, como o doutor Adson me disse lá agora há pouco, apenas 81 municípios, né, doutor, assinaram esse termo no estado de São Paulo. Então, mais uma vez, Botucatu está à frente, né, com essa instalação esse órgão, né, que na verdade vai pertencer à Procuradoria, vai ser multidisciplinar, creio eu, mas que vai concentrar essas ações de renegociação, de negociação de dívidas que o munícipe tenha para com o município. Eu vou ler muito rapidamente, né, 2 artigos da lei, para não ficar maçante também. Então, esse projeto de lei ele dispõe sobre a instituição de mecanismos alternativos de solução de conflitos, decorrência de cobrança de créditos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa. Então, todo ano a gente, né, para que os senhores e senhoras possam entender, nós temos como munícipes algumas obrigações. Uma delas, por exemplo, é pagar o IPTU. Então, as pessoas recebem o carnê, ou imprimem o carnê hoje em dia, e pagam esse imposto. Se ela deixar de pagar esse imposto, após um ano, a prefeitura já pode, né, ou já poderia, ingressar com uma ação judicial, solicitando ao Poder Judiciário, no caso o TJ aqui de Botucatu, que essa pessoa honre a sua dívida perante o município. E aí essa pessoa, ela corre alguns riscos, né? Ela corre risco de ser bloqueada a sua conta no banco, de penhorar bens. E aí, os senhores imaginem 5.000 e tantos municípios no Brasil, as prefeituras, outros órgãos governamentais ajuizando processo de execução fiscal. Não tenho dúvidas a dizer, né, que essa porcentagem desses processos acarreta a lentidão no Poder Judiciário. Acarreta a lentidão no Poder Judiciário. Então, o CNJ houve por bem chamar os tribunais de todo o Brasil. Na verdade, até anotei aqui, o novo Código de Processo Civil já previa no seu artigo 174 que a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios criarão câmaras de mediação e conciliação com atribuições relacionadas à solução consensual de conflitos no âmbito administrativo. Ou seja, é uma fase pré-processual. Então, como já vinha previsão no Código de Processo Civil, no novo Código de Processo Civil, e essa avalanche de processos no Judiciário, então houve por bem, né, todas essas forças aí do Poder Judiciário, chegaram a esse consenso de chamar as prefeituras, nesse caso aqui, para que celebrasse esse convênio. E o mecanismo, eu vou tentar reproduzir aqui, doutor Alisson,
funciona da seguinte maneira. Então, a pessoa, ela por algum motivo parou de pagar o tributo, ela vai ser chamada pela prefeitura, que vai apresentar a ela o valor da dívida e as formas que ela pode saldar essa dívida junto aos cofres municipais. E vai alertá-la, né, que em caso de permanecer em inadimplência, outros mecanismos previstos em lei poderão ser utilizados. Mas é muito interessante quando nós chamamos, tanto no judiciário quanto na fase pré-processual, as partes para conversar. Porque a gente tem essa alta resolutividade de pendências, nesse caso pré-processuais, porque as pessoas podem conversar. Então, o papel do conciliador, do mediador e dos profissionais que trabalharão nessa área na prefeitura é esse, de conversar com a população, no caso aqui, e mostrar para ela, né, claro, obviamente, dentro da capacidade de pagamento, existem algumas regras que depois isso vai ser explicitado para toda a população, mas a possibilidade de sentar e tentar chegar num acordo. O vereador Silvio gosta muito disso também, a gente fala a teoria dos jogos, que é soma zero, né, para que as duas partes, uma perdendo um pouco mais, a outra ganhando um pouco mais, cheguem a um consenso. Então, a conciliação, a mediação no Brasil também é norteada pela teoria dos jogos na soma do zero. Por quê? Porque a prefeitura, ela se judicializasse, de repente ela poderia até receber um pouco mais. Mas, assim como os demais órgãos, eles abrem mão de receber uma parte, ou de juros, ou de multa, aí no fim vai ser determinado isso, mas a pessoa também, ela tem que honrar a sua dívida. Então, uma forma muito interessante, né, a gente que defende esses métodos alternativos de resolução de conflitos, e não tem outra saída, senhoras e senhores. O Brasil hoje, o Dr. Mauro esteve aqui recebendo o título, numa parte da fala dele, ele fala isso, né? É uma enchente de processos judiciais, e o CNJ ouve por bem, né, chamar as prefeituras até para cumprir o estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, que processos, me corrija se estiver errado, até R$10 mil, que estavam judicializados e sem movimentação há mais de um ano, foram extintos. A dívida continua? Continua, mas os processos não existem mais. Uma parte, vereador? Pois não, vereador Curumim. Quero comentar a Vossa Excelência, fiquei muito feliz de Vossa Excelência estar explicando, até porque essa relação de conciliação, Vossa Excelência tem uma experiência vasta no seu campo de trabalho da Justiça Federal e, sem dúvida alguma, é um processo, esse projeto de lei apresentado nesta casa. Também queria fazer justiça a toda a Procuradoria, doutor Alisson, doutora Raquel, a todos os procuradores da Prefeitura, que eles vêm fazendo esse trabalho diário de conciliação já com as pessoas que estão sendo executadas. Mas hoje, com esse projeto de lei, consegue-se formalizar de uma forma muito importante para as pessoas. Eu sei que ninguém gosta de pagar conta, ninguém gosta de receber boleto em casa, mas nossa vida é também ter os nossos compromissos, e o IPTU é um desses compromissos. Eu acho que isso abre um balcão de conciliação muito importante entre os munícipes e a Prefeitura Municipal. Eu vejo com muitos bons olhos. Queria até agradecer ao doutor Alisson, que nos apresentou essa proposta há alguns meses atrás, e sem dúvida alguma vem a beneficiar sim a população. Na prática, a população vai entender muito bem o que significa o referido projeto de lei. Mas parabéns, Vossa Excelência, como professor, muito bem explicado o referido projeto de lei. Obrigado, vereador Curumim, pela parte, realmente muito importante isso que Vossa Excelência disse. Então, só voltando aqui para ir para o final, valores, né, até R$10 mil, os munícipes serão chamados pela Procuradoria e por quem determinado por ela, para tentar essa resolução, né, dessa pendência, essa dívida, para que todos possam, enfim, saldar a sua dívida, né? Obviamente, cada caso é um caso, mas por isso, até a própria lei fala que os servidores serão capacitados para isso, para que a gente também possa sentir um pouquinho a dor do outro. A gente fala muito isso em conciliação, e se colocar no lugar do outro. Mas tenho certeza que esse projeto de lei, ele vem em muito boa hora, e eu parabenizo novamente a nossa Procuradoria por ter assinado esse termo de convênio com o CNJ, Conselho Nacional
de Justiça, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Então, parabenizo o doutor Alisson, a doutora Raquel aqui presente, a todos os procuradores do município que se empenharam muito para que esse projeto de lei estivesse aqui na casa hoje e a gente, muito em breve, comece a atender essa população que, às vezes, como eu disse no começo da fala, passa por dificuldades financeiras, nós entendemos isso, mas o município também tem o dever de cobrar sob pena de renúncia de receita. Então, eu gostaria de parabenizá-lo. Em termos gerais, o projeto de lei é esse, né? Então, vamos para a votação. Acho que provavelmente algum outro colega vai fazer a discussão, mas aqui eu encerro a minha fala dizendo, então, novamente, que eu estou muito feliz, né, que a conciliação, a mediação, outro método de resolução de conflitos está chegando à Prefeitura de Botucatu. Parabéns e sucesso para vocês. Obrigado. O vereador Marcelo Lima, bem explicado o projeto. Encerrada a discussão, vamos abrir o painel para votação. Está aprovada por unanimidade os vereadores presentes. 10 Questão de votos. ordem. Tem a palavra pela ordem, vereador Palinha. Só queria justificar meu voto. Regimental tem 1 minuto. Nem me inscrevi para falar, acho, né, que a explicação do vereador Marcelo Zema foi tão concisa e profunda que acho que desnecessário qualquer outro tipo de inscrição para se falar do tema. Esse tema, inclusive, que é uma praxe, né, desse executivo com o legislativo, a gente se reúne com antecedência, inclusive, para ter algum entendimento maior desses projetos que vão descer para casa. Na ocasião, foi o doutor Alisson que fez a explanação para a gente, como foi dito pelo vereador Marcelo. Então, a gente volta com muita tranquilidade, principalmente porque a gente sabe que assim, é uma oportunidade, né, que a gente tem, né, na noite de hoje, está dando para a população, que tem vontade, sim, né, de regularizar, de estar quites, estar em dia com suas pendências, mas que muitas vezes não consegue. Então, acho que é um grande passo e uma grande vitória, né, para a gente poder beneficiar, de certa forma, esses munícipes. E parabéns pela explanação do vereador Marcelo, que foi extremamente eficaz e concisa. Segundo projeto de lei, número 56/2024, iniciativa do prefeito, que aprova a revisão do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Botucatu e da outras providências. Discussão e votação únicas. Quórum, maioria simples. Questão de ordem. Está aberto o painel para discussão. Tem a palavra pela ordem, vereadora Rosiela. Eu gostaria de pedir adiamento desse projeto. Há alguns questionamentos de munícipes sobre a prestação de serviço, principalmente da coleta de lixo. Parece-me em desacordo com o que está sendo apresentado. E como esse projeto entrou muito rápido, foi apreciado muito rápido, está sendo votado muito rápido, é importante a gente ouvir alguns munícipes, principalmente condomínios, como, por exemplo, o condomínio Laguna, de informações de coleta de lixo, que está citando aqui nesse projeto, e, na realidade, isso não existe pelos moradores, com reivindicações, inclusive, já protocoladas na prefeitura. É importante que a gente ouça a população dessas informações antes que a gente vote o projeto, caso haja necessidade de fazer alguma correção. Então, fazer um pedido de adiamento por uma sessão. Regimental, vamos colocar em votação. Os vereadores que forem favoráveis ao adiamento por uma sessão do projeto, permaneçam como estão. Questão de ordem, senhor presidente. Dá o resultado, senhor presidente. Tem a palavra pela ordem, vereador Sargento Laudo. O senhor pode anunciar o resultado, por favor? Depois eu pronuncio. Está aprovado o adiamento por uma sessão. Como líder do prefeito, nós acordamos com o pedido da vereadora, mas nós tivemos 2 audiências públicas que tratou desse assunto nesta casa, e depois nós podemos fazer a verificação dos vereadores que estiveram presentes, que acompanharam todo esse trabalho feito pelo secretário do Verde, Felipe. Então, num acordo pleno com a vereadora, ela tem esse adiamento para estudar o projeto.